Então, nós olhamos para o texto de João 4, a experiência de Jesus com a mulher samaritana, e como que ele desenvolveu essa abordagem de uma maneira muito interessante. A gente viu as barreiras, né, que ele supera na evangelização, no alcance do coração daquela mulher. A gente vê intencionalidade dele, nós vemos a iniciativa de começar uma conversa, de achar uma ponte, ainda que a necessidade de água dele, sede, fosse real, aquele start na conversa foi fundamental para ele se apresentar como a água da vida, aquela água que sacia a sede da alma, e depois a declaração dele de que aquela busca dela, a expectativa do Messias, o Messias estava ali diante dela, ele era o Messias, ele estava ali. Nós vimos as barreiras, né, diversas que ele supera na comunicação do Evangelho, vendo em que ponto ela está na sua crença, as questões religiosas, as questões étnicas, as questões sociais, culturais, religiosas, sociais, enfim. Então, quando nós estamos pensando em proclamar o Evangelho, ou estamos fazendo, é interessante que esses elementos todos que nós vimos não são os únicos nas Escrituras, né? Mas que tudo isso faça parte. Quando você está orando por alguém, pensando em alcançar alguém no seu contexto familiar, um amigo de trabalho, de escola, de faculdade, um vizinho, no condomínio, enfim, pensa nessas realidades, naquilo que pode estar em torno daquela pessoa, e isso pode te ajudar. E aí apresentei o vídeo para vocês, né, daquela história de Lampião ali, e a relação deles com a questão de pontos de contato e relacionamentos, né? A gente trabalhou com as unidades universais dos sistemas sociais que são influentes, né? E ali nós trabalhamos o contexto de parentesco comum. Então, essa ideia de, muitas vezes, o que pode nos dar ou servir como ponte de acesso a uma pessoa é essa questão, o parentesco comum. Às vezes é alguém da nossa família diretamente, é o esposo, o marido, o filho, um sobrinho, um tio, um primo, enfim, alguém de segundo grau, mas a gente tem uma relação de parentesco que isso nos aproxima daquela pessoa, né? Abre um espaço, abre uma janela, abre uma porta, né? Para a gente proclamar o Evangelho. Depois nós vimos também como outra unidade universal, ou seja, isso é identificado, encontrado em todos os povos, no mundo como um todo, né? Então, a relação de parentesco, depois a ideia de comunidade comum. Então, nós temos algumas identificações com as pessoas que vão nessa vertente, né? Então, você pode estar estudando alguma coisa que é a mesma relação, você tem aquela ideia mora no mesmo ambiente, gosta de visitar um determinado local, então você tem uma comunidade comum, que tem a ver também com alguns dos seus interesses, que vai ser a terceira ponte que a gente coloca aqui, né? Interesses comuns. Você vive num ambiente de comunidade, e isso te dá a oportunidade, seja no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua, no seu trabalho, aquele convívio em comunidade, na sua sala de aula, e aí a gente tem os interesses comuns, né? Que é algo que a gente gosta de fazer, de realizar, nossos hobbies, coisa desse tipo, e isso também podem ser, essas unidades universais fazem parte de cada pessoa. Se a gente conseguir encontrar onde está o link, né, onde está a ponte, onde está o acesso à pessoa, isso é algo que vai ser interessante, né? Então, só fazendo essa recapitulação, né, essa retomada do que a gente viu. E aí nós entramos, e nós paramos aqui, né, em 5 pontos cruciais quando nós estamos
compartilhando o evangelho. Isso é bem importante. Então, a primeira questão é, a mensagem que eu estou dizendo, estou anunciando, proclamando, ela é cristocêntrica, ou seja, ela aponta para Jesus, ela é bíblica, né? O que estamos proclamando é a verdade, ou é verdade? O que estamos proclamando aponta para Jesus? Porque no cenário evangélico nos dias de hoje, muitas coisas apontam para outro sentido, né? Para outra direção. É para a igreja, são para os ritos, para os cerimoniais, para as práticas, né? Para muitas outras coisas que necessariamente não é o evangelho, não é a pessoa de Jesus, que as pessoas estão indicando. Então, isso é importante, é fundamental você considerar, né? O que estamos proclamando esclarece a condição humana e a graça divina, né? Então, nós trabalhamos um pouquinho também dessa questão. Nós paramos no ponto 2, que foi esse aqui. Nós estamos apresentando uma mensagem contextualizada, ou seja, ela está vinculada à realidade do público com quem eu estou trabalhando. Se você está num ambiente universitário, por exemplo, com jovens universitários, a cabeça, ao momento da vida, ele tem alguns elementos importantes. Então, a abordagem para com esse pessoal, ela é uma abordagem que tem uma característica dentro do próprio grupo. Quem são eles? Quais são suas necessidades, expectativas? Se você está falando com alguém do seu ambiente de trabalho, né, seus parceiros de negócio, seja num ambiente corporativo, seja naquilo que você produz e se relaciona no comércio, enfim. Quem é ou qual é o seu público-alvo? Você é um professor e você tem um contexto de influência dentro de uma escola, dentro de um ambiente educacional, esse elemento também vai fazer parte. Então, pensa quem é o seu público, né? Qual é o contexto socioeconômico, cultural, espiritual que essa pessoa ou essas pessoas, essa família, esse grupinho está, e isso vai te ajudar nesse sentido, né? O terceiro ponto é que se a mensagem que eu estou comunicando, ela é clara para a pessoa, né? Muitas vezes nós estamos falando vivendo, às vezes, muito tempo no ambiente da igreja, a gente começa a adotar um linguajar, uma maneira de falar igrejeiro, né? Ou chamado evangeliquez, né? Que a gente usa termos, usa palavras, usamos algumas coisas que as pessoas que estão fora da igreja ignoram, eles não conhecem esse tipo de coisa, está longe da realidade delas. E quando a gente fala alguma coisa assim, a gente parece um estranho. Eu tive uma experiência bem negativa nesse sentido, uma ocasião. Eu tenho são 3 famílias de amigos que moram no litoral de São Paulo, em Peruíbe, e quando jovem, a gente andava muito juntos, fazíamos muitas coisas juntos, chegamos a trabalhar na mesma empresa juntos e tal. E aí eu conheci o Evangelho. E eu proclamei o Evangelho muitas vezes para eles, né? E compartilhava e tal. Depois eu perdi o contato. E muitos anos depois, eu recebi uma mensagem de um deles, me encontrou no Facebook, em algum lugar, e escreveu para mim. E eu consegui o telefone dele, liguei e conversei. A minha tristeza foi que, em algum momento da conversa, ele falou, nossa, você está falando tão difícil, tão diferente, tão complicado. Para mim, isso foi uma decepção, né? Porque eu estava fazendo uma comunicação que estava longe do ambiente dele. Então, meu distanciamento, em algum sentido, do relacionamento com aquele público, com aquelas pessoas, me tornou alguém com um linguajar bem distante deles, que não soou muito bem, né? Eu tive que me policiar mais sobre isso. Então, a gente precisa cuidar com a maneira como a gente aborda, né, as pessoas. Olha só a frase aqui, né? Veja só.
se no recôndito de vossa alma sentir o compulsivo anelo de adentrardes aos umbrais da eternidade, sejais intrépidos, erguei a vossa destra e caminhai até aqui com a sua alma genuflexa. Esse é um apelo de um pastor depois de falar sobre Jesus, e ele faz um apelo com essas palavras, né? Imagina, alguém que está ali num ambiente, ouviu tudo isso e praticamente não entendeu absolutamente nada do que ele estava tentando comunicar. Então, precisamos cuidar disso, né? Ou bênção, ou glória, ou varão, ou não sei o que lá. Em muitos ambientes, a gente tem uma maneira de falar que não comunica, né? Aquilo que a gente precisa. A gente pode pensar em maneiras criativas, né? Também na proclamação do Evangelho, usar de criatividade na comunicação. Isso pode pensar em situação de evento, um programa, mas, de repente, você pode chamar a pessoa para um chá na sua casa. Agora, sem dúvida, nós estamos num momento tão diferente, né, que os relacionamentos estão limitados. Outro dia eu fiz uma devocional e falei, olha, de repente você pode mandar uma literatura pelo correio, pode mandar um livreto, pode mandar um bolinho, alguma coisa desse tipo, com ele uma mensagem. Então, a gente pode usar de criatividade, você pode pensar nisso, talvez no condomínio que você mora, no prédio que você mora, com os vizinhos, com o camarada lá do posto de gasolina onde você abastece, com a pessoa que te atende lá na padaria. De alguma maneira, fazer alguma coisa que possa demonstrar uma apreciação por aquilo que a pessoa faz. A semana passada compartilharam, né, a retrasada Cris falou, né, de dar uma Bíblia, dar um Novo Testamento, alguma coisa assim, para aqueles que estão fazendo entregas na sua casa. E a gente pode usar diversas maneiras, né, mas usar a criatividade para fazer a semeadura, né, levar o Evangelho às pessoas. E o quinto ponto aqui é se aquilo que eu estou comunicando é contemporâneo, em conexão com a realidade, é algo relevante, estou usando ferramentas atuais, né? Ou seja, eu estou me valendo de alguma coisa que atualmente pode ser atrativo. E se você está comunicando o Evangelho para uma criança, por exemplo, ou para um idoso, para um jovem, alguém da sua idade, enfim, dependendo como for a questão, a gente precisa ver se eu estou usando alguma coisa que comunica claramente às pessoas. Tá bem? Se tiver perguntas, você pode anotar aí. Então, a gente está usando mais para o final, vocês estão abrindo o microfone e falando. Então, se tiver aqui alguma contribuição, alguma experiência, ou mesmo uma pergunta para ser feita a esse ponto aqui, a gente retoma no final, nos últimos 10, 15 minutos aí, tá bem? Eu quero entrar num outro aspecto que a gente pode usar. Eu quero ler alguns textos nas Escrituras e usar uma terminologia chamada, uma palavra grega, oikos, né? Aqui eu diz, entenda o valor, a relevância e a eficácia da evangelização via oikos. O que é isso? Aqui no próximo slide já explica. Oikos é a palavra de origem grega que pode ser traduzida para o português como casa, ou ambiente habitado, ou família. Tem essa ideia desse ambiente bem particular, bem reservado, né? É a nossa casa, né? Principalmente esse conceito da palavra. O oikos, na Grécia Antiga, era o nome dado para o que eles chamam de uma unidade básica de uma sociedade, que era formada por quem? O chefe da família, né, representado normalmente pelo homem mais velho, seus filhos e esposa, seus escravos e as pessoas que conviviam no mesmo ambiente doméstico. Se ele fosse, por exemplo, um empresário na época e ele tivesse trabalhadores ao seu dispor, esse conceito de oikos se estendia até essas pessoas que, de alguma maneira, a sustentabilidade, o sustento delas vinha por meio
daquilo que esse homem responsável oferecia para aquele núcleo social. Então, é um conceito que vai mais amplo do que a gente tem do conceito de família, eu, esposa e meus filhos. Ele se estendia àquelas pessoas que estavam no convívio diário, semanal, e de alguma forma debaixo da influência dessa pessoa que era provedor de mais do que sua família. Então, isso é importante a gente pensar que nós temos um elemento fundamental e em muitas ocasiões, muitas circunstâncias, quando a gente fala sobre evangelização, sobre proclamação, as pessoas enfrentam dificuldades pessoais, medo, vergonha, não sabe como inicia uma conversa, enfim, tem desafios nessa área para fazer. Mas veja, nós podemos partir de algo que ele já é composto, já está disponível para nós, podemos dizer assim, já é favorável, já está a nosso favor essa rede de relacionamentos. E nas Escrituras a gente vê que o crescimento da igreja, ele se deu a partir dessa rede de relacionamentos que as pessoas tinham com esse conceito oikos. Eu vou dar alguns textos aqui para a gente acompanhar. Marcos 2, 14, 15. Passando por ali, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: siga-me, Levi. Levantou-se e o seguiu. Olha o 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Então, veja, Levi é alguém que exerce uma certa influência, ele tem uma rede de relacionamentos, e ele foi alcançado. Jesus o convida para estar com ele, e de repente, logo em seguida, numa refeição na casa de Levi, ele já ele agrupa pessoas para estarem com ele e com o próprio Senhor Jesus. Então, a gente percebe que é favorável esse ambiente de influência de casa, né? Mas essa rede de relacionamentos que você e eu possuímos, elas são favoráveis na aproximação de pessoas para ouvirem o Evangelho. E aí continua, né? Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera, agora Marcos 5, né? Aquela história daquele homem que havia sido possuído por demônios, e Jesus traz libertação para ele. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Vejam que interessante, esse homem oprimido, dominado por demônios, que morava num cemitério, podemos dizer assim, né? E ali ele se cortava, nem com algemas era possível mantê-lo preso. De repente, esse homem tem um encontro pessoal com Jesus. Jesus traz total libertação dos demônios. Ele que estava lá sem roupa, numa situação extremamente lamentável, assim, bem ruim. De repente, em outros evangelhos, a gente vê que ele está sentado, vestido, consciente, conversando com Jesus. E ele foi tão impactado com o evangelho que o desejo dele é seguir Jesus, ser um daqueles que estavam acompanhando Jesus na sua missão. Mas Jesus disse para ele: não, vai para a sua casa, vai para a sua família e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus percebe que o contexto em que esse homem vivia, a realidade espiritual em que ele vivia, era alguém conhecido por toda a sociedade e comunidade ali.
E, de repente, quando esse homem tem um impacto da transformação que o Evangelho e o encontro com Jesus faz com ele, Jesus vê que a sua maior utilidade não é seguindo a Jesus, mas é voltando para casa, para a sua rede de relacionamentos e anunciando aos seus familiares e àqueles que estão na esfera do seu convívio, proclamando o Evangelho, então, para esses, né? Então, interessante, a postura de Jesus para com esse homem e a rede de relacionamento que é, talvez, pela situação dele, tão ruim, socialmente falando, espiritualmente, o impacto que aquele homem tem voltando para casa, na condição em que ele volta, depois de um encontro com Jesus, é impactante. Talvez você conheça histórias de homens e mulheres que levavam uma vida na questão moral, na questão espiritual, profundamente entregues ao pecado, à dependência química, de bebida, enfim, de uma vida realmente ética, moral, tão longe daquilo que Deus deseja, e aquela pessoa se converte, e a transformação na vida dela é tão radical que, ao retornar para o seu ambiente, as pessoas são impactadas, e ele faz diferença no contexto de família, no contexto de trabalho, de estudo, onde ela circula novamente, depois desse encontro com Jesus. Isso é um grande impacto. Então, pensa, talvez essa é a sua história, né? Na minha família foi assim. Meu irmão mais velho tinha já por muitos anos um envolvimento com drogas intenso, isso, aquilo e tal, e de repente foi ele a primeira pessoa a ser alcançada pelo Evangelho. E a transformação na vida dele foi tão intensa, tão impactante, uma mudança tão radical, que a vida dele acabou sendo um testemunho, não só em casa, mas na comunidade como um todo. E foi assim que o Evangelho acabou chegando para mim, nesse contexto, né? Então, e depois, eu fui um dos últimos de casa, né, a conhecer o Evangelho, mas a vida dele foi impactada, o impacto dele veio na minha família, em amigos, vizinhos, colegas de faculdade, de colégio, enfim, virou uma onda muito grande de pessoas que foram se aproximando do Evangelho a partir da transformação que Jesus fez na vida dele. Então, ele volta para casa e é um testemunho no ambiente da família, né, e de toda a comunidade que estava em torno dele. Olha João 4, 52, 53. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquele fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram nele, creram ele e todos os da sua casa. Gente, os cachorros aqui perto de casa estão fazendo um barulho terrível. Nossa. Bem, assim creram ele. Aqui, lembra aquela história, né, do centurião que tem um encontro com Jesus, ele vem buscar Jesus e Jesus simplesmente fala: olha, pode voltar, seu filho está curado. E a ação de Jesus em favor do filho, ao pedido daquele homem, foi tão impactante que, quando ele está de volta e vê a cena da ação de Deus em favor, na sua bondade e graça, não só ele, né, creu, como todos os da sua casa. E aqui dá essa ideia desse contexto, daquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade, debaixo da sua influência. E eu queria que você gravasse essa palavra, esse conceito, essa rede de relacionamentos, uma rede de influência. Você, intencionalmente ou não, exerce influência nas pessoas, com aquelas que você relaciona. E essa influência, você pode aproveitar isso como uma oportunidade para proclamação, para que o Evangelho alcance. E aqui, nesse contexto, é um homem que é uma autoridade, ele tem debaixo dele pessoas que estão sendo orientadas por ele,
posição que ele ocupa na sociedade, e por isso ele tem uma autoridade. Então pensa no seu ambiente de trabalho, no seu leque de relacionamento familiar, a influência que de alguma maneira você exerce profissional, na área educacional, nos seus relacionamentos, e pensa como isso pode ser favorável para que você proclame o Evangelho e compartilhe de Jesus a essas pessoas. Agora, outros textos aqui. Outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que o tinha convidado. A gente conhece a história, né, desse homem Cornélio, um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus. E, de repente, Deus manda que alguém chegue até ele e pregue o Evangelho, né? E ele vai ouvir o Evangelho. Mas, nesse contexto, olha o que acontece. Ele convida, traz parentes, traz amigos mais íntimos para ouvir a mensagem do Evangelho. Então, o que acontece? Esse homem, que também, de alguma maneira, exerce alguma influência, tem um leque, né, de relacionamentos, e ele está pronto para ouvir, e ele não quer ouvir essa mensagem sozinho, ele traz outros para junto dele, para que o Evangelho chegue até ali. Me lembro de uma ocasião, um pastor amigo meu que trabalhava aqui em Piracicaba, pertinho da gente. Ele tinha um trabalho de capelania na escola, e na comunidade também, tinha uma certa influência. E uma mulher conheceu o Evangelho. E essa mulher, tendo conhecido o Evangelho, falou para ele: olha, eu queria que você fosse lá em casa compartilhar com a minha família sobre o Evangelho. Marcaram o dia, agendaram a data, isso, aquilo e tal. E ele se organizou e foi para lá para encontrar com a família dela. Quando ele chegou lá na casa, ele ficou impressionado. Essa mulher exercia um papel importante numa comunidade. Ela tinha muita influência, conhecia muita gente. E ela não tinha na casa dela somente a família, como muitas pessoas que estavam em torno dela. E ele falou, tinha lá mais de 40 pessoas. Então, vejam, uma pessoa conheceu o Evangelho e ela quer que outras pessoas também cheguem ali. Eu não sei se eu contei para vocês, se eu contei, por favor, alguém fala, você já contou essa, mas eu estava fazendo uma viagem missionária, fui para o Mato Grosso do Sul, entre os índios Terenas. E quando nós estávamos voltando, depois de uma semana, 10 dias, falando, trabalhando nessa aldeia indígena, nós tivemos várias ocasiões, eu vou contar só uma dessas histórias, né? No meio do caminho, de compartilhar o Evangelho com pessoas. O ônibus teve um problema mecânico, e nós tivemos que entrar numa cidadezinha para ver se achávamos uma oficina. Era domingo, era alguma coisa tipo feriado, enfim, era um final de semana meio complicado. Se não me engano, tinha jogo, era final de algum jogo, enfim, tudo era contrário à possibilidade de a gente conseguir algum mecânico que nos desse apoio ali com o problema que o ônibus estava tendo. Era uma correia do motor que tinha quebrado. E perguntamos num posto de gasolina, eles indicaram uma determinada oficina grande, e nós chegamos na rua da oficina, alguém desceu do ônibus e tinha alguém no escritório da oficina. Era o dono daquela grande oficina que atendia caminhões e ônibus e coisas assim. E aquele homem prontamente se disponibilizou a nos ajudar depois de saber o que a gente estava fazendo. E enquanto ele chamou um mecânico, isso, aquilo e tal, foi atrás das peças, a gente tentando arrumar, 2 ou 3 jovens foram para a sala dele, começaram a conversar e contar a história. Eles compartilharam do Evangelho com aquele homem ali. O homem ficou tão impactado com a mensagem que ele falou, olha, vocês não podem sair daqui antes de conhecer a minha família. E nós tínhamos no ônibus um grupo grande, eu imagino que tinha mais de 30 pessoas.
E depois de arrumar o ônibus, ele nos conduziu até a casa dele, e ele reuniu toda a família, né? Ele, a esposa, filhos, acho que tinha alguns parentes, enfim, de repente nós estávamos lá, nunca tínhamos visto aquela pessoa, aquele grupo grande estava dentro da casa daquele homem, e ele falando assim, conte mais sobre o evangelho para a gente. Eu lembrei bem dessa história aqui de Cornélio, né? Alguém que reúne um grupo de pessoas num momento assim. Foi muito legal, foi algo bem impactante, bem interessante acontecer, né? Mas uma experiência muito jóia. O homem acabou de ouvir o evangelho, ficou tão impactado e levou aquele grande grupo de pessoas para a casa dele para continuar ouvindo. Mais um texto para vocês. Atos 16, 14 e 15. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Uma história bem legal, né? Vendedora, é uma mulher da área de business, né? Uma mulher de negócios, né? Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em casa, e nos convenceu. Veja, Lídia era alguém que tinha um papel importante naquela cidade, na cidade de Tiatira. Ela era conhecida, ela era alguém da área do comércio, né? Ela tinha negócios ali. Para uma mulher, algo importante, né? Naquela situação, naquela época, naquele contexto. E ela recebe, então, Paulo, e olha que interessante, o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Então, da nossa parte, nós devemos anunciar, nós devemos lançar a semente, nós devemos proclamar. Mas quem faz o que tem que fazer é Deus, né? O Senhor abriu o seu coração. Então, é Deus que trabalha na pessoa para atender a mensagem. E já naquela época, né, pregava, cria, logo já era batizado, não só ela, bem como os de sua casa, ou seja, aquelas pessoas que estão no seu círculo de influência também têm a oportunidade de ouvir o evangelho e de se aproximar do Senhor. Muito interessante, muito bacana esses textos assim para a gente pensar. E quando a gente olha para o livro de Atos, na expansão do evangelho, esse conceito de casa, de família, de influência, a gente vê isso sendo marcado no contexto todo no Evangelho, né? Na descrição da expansão da igreja, quando Lucas registra isso também em Atos. Então, oikos, né? Vejam só, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente vê nesse contexto de Atos 2, que as reuniões aconteciam naquele ambiente de casa, de lares, né? A igreja, sem dúvida, estava começando, o impacto do evangelho naquela época muito importante, né? O nascedouro do desenvolvimento da igreja, do evangelho sendo espalhado, mas esse ambiente de lar, ele era extremamente importante, foi estratégico no desenvolvimento do evangelho nesse sentido. Eu, nos últimos 20 anos, eu tenho sido voluntário para uma missão que tem base aqui no Brasil, em Belo Horizonte, e internacionalmente a base dela é em Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Essa agência missionária trabalha com um programa de alfabetização e evangelização. Eles desenvolvem cartilhas em cada cultura, em cada povo, naquele idioma, e no contexto da cartilha de alfabetização, eles colocam o conteúdo bíblico na evangelização. E ontem eu estava conversando com uma mulher que fizemos um contato, eu não a conhecia, ela está morando aqui na região de Campinas, e ela me falou do sobrinho dela que foi missionário por muitos anos na Índia. E ela queria ajudar um projeto evangelístico numa missão, num trabalho numa aldeia aqui em Minas Gerais, chamada Machacali, com um programa de evangelização com essa
ferramenta de alfabetização. Eu já estive lá, já participei desse projeto aí no povo Machacali, né? E conversando com ela sobre o sobrinho dela na Índia, eu me lembrei de uma história que na região chamada Rajasthan, lá na Índia, essa missão criou a cartilha no Hindi e treinaram muitas pessoas e nasceram cerca de 800 grupos de estudo bíblico a partir de alfabetização. Grupos de alfabetização, núcleos, né? E desses muitos núcleos de alfabetização que nasceu nessa região, muitas pessoas treinadas e tal, cerca de 500 desses grupos de alfabetização se tornaram igrejas lares. Então, aqueles grupos pequenos de alfabetização na casa das pessoas tornou pequenas igrejas em muitas comunidades lá. Uma história muito bonita, muito legal. Então, quando eu leio esse texto aqui em Atos e os próximos no livro de Atos, sempre me vem essa história na mente, né? O oikos foi o meio natural de crescimento e desenvolvimento da igreja, ou seja, esse ambiente de influência dos lares foi fundamental naquela época e ainda hoje a gente ouve histórias assim, né? Atos 4:4, mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000, né? Aquele leque de influência. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e se espalhar. Assim, as igrejas eram fortalecidas e cresciam em número, né? Então, essa rede de relacionamentos é algo fundamental nesse contexto aí que a gente vai encontrando. Então, é algo para a gente considerar, né? E partindo aqui para os 20 últimos minutos aqui da nossa aula, eu quero destacar algumas coisas. Olha só que interessante. Essa frase aqui é do autor de um livro que eu vou mencionar daqui a pouquinho, Schwartz. É uma maneira, essa rede de relacionamentos é uma maneira natural, observe isso, é uma maneira natural para compartilhar a mensagem sobrenatural com aqueles que estão próximos de nós, mas ainda distantes do Senhor. Então, essa rede de relacionamento ela é natural, ela já existe, ela já acontece. Mas é aí que a gente apresenta o sobrenatural evangelho para alcançar e transformar a vida dessas pessoas. Christian Schwartz, ele cita no seu livro Evangelismo Básico, algumas, acho que são 8 razões pelas quais a evangelização a partir dos lares, ou oikos, ela é tão eficiente. Então, veja, ele vai apresentar essas 8 razões aqui, porque usar essa estrutura de relacionamentos que já existe, ela é poderosa para a gente alcançar as pessoas. Primeiro, elas formam uma rede natural para difundir a boa notícia. As pessoas mais próximas do novo convertido ouvirão algo sobre a alegria da fé em Jesus. Então, quando você compartilha o evangelho, alguém se aproxima do evangelho, é transformado, essa pessoa, nós precisamos aproveitar dessa oportunidade para com as pessoas com quem ela se relaciona, seus amigos, familiares, e quem sabe criar pequenos grupos de estudo para que outras pessoas se aproximem também, né, de uma maneira natural. Elas falam aquilo que elas estão vivendo, experimentando, e isso impacta pessoas, traz admiração, e outras pessoas se interessam pela fé. O segundo aspecto que ele destaca, integrantes do oikos são pessoas mais abertas, ou seja, dessa rede de relacionamentos. Então, há uma diferença muito grande entre ouvir o evangelho por meio de um testemunho de um amigo e ouvi-lo como uma apresentação religiosa de uma pessoa totalmente estranha. Então, em muitas circunstâncias, nós somos um estranho proclamando o evangelho, e isso parece que só é uma questão de uma apresentação religiosa. Mas quando o evangelho vem por uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento, eu conheço a pessoa, conheço sua história, isso muda completamente a abordagem nessa relação. Ela é natural, ela não é um testemunho
de uma experiência real de alguém que eu conheço. Não é uma apresentação religiosa. O Caio vai nos ajudar aí a apresentar um videozinho chamado O Herege. Vejam só que legal. Então, pensando nessa questão de uma abordagem religiosa só, né? Caio, é contigo. Você está por aí? Estou sim. Vamos lá. Todos estão vendo a minha tela? Sim, pelo menos eu aqui estou te ouvindo. Sim. Ok, eu vou então tirar o meu som aqui. É um vídeo bem rápido, só para a gente ter uma ideia de uma conversa que tem um aspecto mais religioso do que uma abordagem cristã de fato. Para mim o vídeo travou, não sei se Why the hell not? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! Vocês viram a abordagem extremamente cristã. Então, em muitas ocasiões, a gente entra num debate, numa abordagem que ela é só religiosa, né? E a pessoa toma isso como esse tipo de questão, né? Ele está me falando de uma religião, está falando de algo que ele acredita e tudo mais. E aí a mulher, quando algum ponto de desencontro na sua fé em relação ao do outro, ela mandou o cara para o inferno, né? Se for pensar assim, né? Ou seja, ela despreza o camarada. Então a gente precisa cuidar que muitas ocasiões nós podemos ter uma abordagem que ela é simplesmente religiosa e não, de fato, uma relação natural e o desejo que a pessoa se aproxime do Evangelho, né? Então, só um minutinho. O terceiro ponto que a gente tem aí, os relacionamentos oikos possibilitam compartilhar, né, o amor de Deus de forma espontânea e sem pressa. É natural, no relacionamento você vai convivendo, vai desenvolvendo um relacionamento com a pessoa, ou você já tem isso, né? Isso te possibilita compartilhar de uma maneira espontânea e sem pressa o Evangelho, né? Você pode ir construindo isso. Acho que eu já contei para vocês a história de amigos da universidade, né? Me lembro de duas delas, duas moças do meu grupo de estudo. Uma delas, anos depois, eu recebo o convite de casamento dela, e no convite eu vejo que está numa igreja, e ela se converteu, e hoje o esposo dela também é um pastor. E muitas vezes, naquele ambiente de estudar juntos, eu compartilhava o Evangelho, e depois uma outra também, que a Geisla, quando eu estava tirando a habilitação, ela descobriu também que aquela jovem tinha conhecido o Evangelho, e ela falou, avisa o Edson que eu também criei em Jesus, estou numa igreja assim, assado, né? Então, lá naquele ambiente de universidade, isso me deu a possibilidade de compartilhar o Evangelho sem pressa. E, anos depois, essas pessoas creram, né?
Os relacionamentos oikos proporcionam um apoio natural quando a pessoa chega a Jesus a partir da sua própria rede de relacionamentos. Ou seja, essa rede, né, uma vez que a pessoa chega a Jesus, ela encontra em você, por causa do seu relacionamento já anterior, um ambiente seguro, e dali a pouco ela está integrada contigo, num pequeno grupo, depois na igreja, enfim, ela vai se desenvolvendo assim. Os relacionamentos oikos conduzem a uma integração bem-sucedida desse novo na igreja, né? A pessoa está tão vibrante com o evangelho, com aquilo que está acontecendo na vida dela, e ela percebe na igreja um ambiente seguro, e ela começa a conduzir, né, ela se integra na igreja de uma maneira muito interessante. Nós temos experimentado isso com muita frequência, de uma maneira muito interessante, naqueles grupos que a gente faz, o chamado plano de Deus, né? Essas pessoas, ou por um grupo de koinonia, ou por um relacionamento profissional, ou num ambiente universitário, ou um vizinho, de alguma maneira começam a circular numa koinonia, num pequeno grupo, num evento que a igreja promove, enfim. E ela, ou frequentemente, ou de vez em quando, aparece na igreja e tal, e de repente a gente faz esse anúncio, essa pessoa atende aquilo que está sendo falado, e ela se inscreve, participa de uma série de estudos, e muitas delas têm chegado a Cristo assim, e passado 1 ano e meio, mais ou menos, a gente vê essa pessoa integrada na igreja, integrada nos ministérios, né, sendo batizada e servindo na igreja. Tem sido uma experiência bem rica, né? Mas partiu de um relacionamento que já existia. Posso contar dezenas de histórias desse tipo. Essa pessoa tinha um relacionamento com alguém e ela foi impactada por esse relacionamento e acabou chegando a Cristo, ou chegando à igreja e chegando a Cristo posteriormente. Os relacionamentos, né, de casa, essa rede de influência de relacionamentos, tem a tendência de ganhar famílias inteiras. Muitas vezes, pessoas ganhas nesse contexto, ela ganha a sua família toda, né? Ela impacta e influencia outros, e muita gente vai chegando em curto, médio e a longo prazo. Também temos muitas histórias assim. Os relacionamentos oikos proporcionam oportunidades contínuas para novos contatos. Novas pessoas vão se aproximando da comunidade. Ou seja, você alcança uma pessoa, essa pessoa tem o seu convívio, sua rede de relacionamentos, e ela faz outras pessoas se aproximarem. Se você não conhece, não tem muito contato, um modelo desse aí é a Stella Dillenburg, né? Não sei quantos a conhecem. A Stella é uma pessoa extremamente relacional. Ela não tem, assim, numa boa, ela convida pessoas e as pessoas vão se aproximando. Ela chegou a ter na casa dela, praticamente a gente pode dizer que era a existência de uma igreja ali. Tinha mais de 100 pessoas se reunindo na sua casa. Tanto é que nós tínhamos grupo de adultos, grupos de crianças, crianças um pouquinho entre juniores aí e adolescentes. Chegamos a ter todos os grupos, né? E era quinzenalmente um grande grupo de pessoas que vinham para aquele ambiente, para a casa dela, e ali ela tinha oportunidade de compartilhar. E as pessoas eram tão impactadas que elas traziam outras, né? E foram se aproximando, e muitas delas estão na nossa comunidade hoje. Rede de relacionamentos, né? Pense na sua e como você pode abordar. Esses relacionamentos proporcionam a oportunidade singular de adaptar a apresentação do evangelho às reais necessidades da pessoa que se quer alcançar. Então, em muitas ocasiões, essas pessoas que estavam chegando ali na casa da Stella estavam enfrentando dificuldades também, né? Algumas chegavam, estava tudo em ordem, mas ela queria estudar as Escrituras, ela queria aprender de Jesus. Outras estavam enfrentando problemas profissionais, sem emprego, ou um problema no relacionamento do casamento, problema com o filho. Então, essa
essa rede, esse ambiente de aproximação mais natural, é uma grande oportunidade de observar as necessidades das pessoas e alcançá-las também dentro daquilo que ela apresenta como um desafio, né? Então, você identifica as reais necessidades da pessoa e você pode ter uma ponte para isso. Semana que vem a gente vai entrar nessa ideia de pontos de contato, né, coisas que podem ser esse start, esse início para essa forma de aproximação e de chegar até o coração e chegar até as pessoas de alguma maneira. Tá? Então, hoje eu queria trazer essa ideia para vocês, né? Esse conceito de, a partir daquela rede de relacionamentos que você tem, a sua rede de influência. Pensa nisso, ore sobre isso, pensa naquelas pessoas com quem você tem se relacionado naturalmente. Talvez é o vizinho de porta do seu apartamento, do seu condomínio, é algum familiar, alguma pessoa com quem você semanalmente se encontra por alguma ocasião, aqueles que estão na esfera da sua influência no trabalho, no ambiente de estudo, enfim. Ore por isso, pensa sobre isso, identifique talvez pessoas com as quais, pensando aquelas barreiras que a gente pode vencer, nós podemos apresentar o Evangelho para essa pessoa. Ore por isso, peça a Deus as oportunidades, nessa porta aberta, vamos falar disso também nos próximos dias, para você entrar e proclamar o Evangelho. Porque essa proclamação ela não é uma transmissão de religiosidade, mas sim é alguém que a pessoa confia, que está comunicando para ela algo extremamente relevante. Você pode ter uma porta batida na sua cara, pode ter uma rejeição, pode talvez essa pessoa virar-se contra você, pode acontecer. Entretanto, você, de alguma maneira, tem tentado se aproximar dela como pessoa, como ser humano, e isso pode fazer toda a diferença. Quero abrir para vocês agora para perguntas, se alguém tiver. Podemos, então, ouvir qualquer coisa que você queira aí colocar, uma pergunta, uma dúvida. Estou aqui à disposição se eu puder ajudar nesse sentido, se ficou claro para vocês como é que é essa questão. Deu para entender? Ficou claro para vocês? Ótimo. Que bom. Pensem nisso, orem por isso. Que Deus nos abençoe nessa jornada, né? E que Deus nos dê a glória dele. Não chega o seu áudio aqui, somente um barulho. Deixa eu quiser escrever no chat aí. Aqui não dá para escrever. Aqui me ouve. Sim, é muito Tá bom. Eu imagino que a Cris tenha alguma coisa aqui. Tá ótimo. Pelo seu som não tem jeito, a gente não consegue ouvir. Parece que tem uma serra elétrica aí. Mas está tranquilo. Se você escrever, quem sabe dá certo aqui. Está lá. Quem gostaria de orar por nós, pela nossa semana, e pensando nisso que nós tratamos aqui. Né? Pensa você, ora com... Né? Eu não sei onde está a sua esfera de relacionamentos, de influência, no exercício da sua profissão, como você ocupa isso, mas
a gente exerce influência intencional e não intencional, né? As pessoas estão nos observando o tempo todo, quer a gente queira, quer não. Então, isso pode ser uma porta aberta para a gente se chegar até as pessoas e proclamar o Evangelho. Na semana que vem, acho que eu consigo chegar nessa questão de uma proclamação a partir da percepção de necessidades das pessoas. Isso é bem interessante também. É algo que está diante de nós, mas às vezes a gente não percebe isso de uma maneira muito clara. É muito simples, um princípio muito básico, mas que pode abrir nossos olhos de uma maneira muito interessante para entender essa questão. Tá bem? Heloísa, você está aqui na minha tela. Você pode orar por nós? Pode abrir aí seu microfone. Pai, nós voltamos na sua presença para te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos estudando a sua palavra, Senhor. Continua capacitando, pastor, para nos ensinar, Senhor. Fala através dele, fala através da sua palavra. Abre os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir e aprender e executar o teu plano, Senhor, o que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Coloca, Senhor, nessa semana oportunidades no nosso caminho para a gente estar sendo testemunha da sua palavra, Senhor. Não uma testemunha fria, Senhor, mas uma testemunha viva de todas as bênçãos, da sua salvação e de como o Senhor transformou as nossas vidas, Senhor. Peço que o Senhor esteja abençoando cada um aqui do grupo, Senhor, nessa semana, cada um em suas lutas particulares, e que o Senhor possa nos trazer aqui de novo semana que vem, Senhor, para a gente aprender mais e mais, Pai. Fica conosco nessa semana, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.